Meus amigos e minhas amigas, caiu como uma bomba a notícia de que os empresários do Dedé recorreram à justiça pedindo 330 milhões de ressarcimento e uma juíza decretou que o Cruzeiro teria 15 dias para pagar tal dívida, 330 milhões, que os empresários do ex-zagueiro Dedé do Cruzeiro alegam que tem direito a receber do clube. Eu sou leigo no assunto, não conheço nada sobre o direito, mas consultei um advogado cruzeirense, ele não quer se identificar, ele me disse o seguinte, vou até ler porque são termos jurídicos e eu não quero errar. Ele disse que, na verdade, os empresários do Dedé entraram com uma ação monitória. O que é uma ação monitória? É um tipo de procedimento judicial especial de cobrança. Para entrar com esse tipo de ação, o credor precisa apresentar contra um devedor uma prova escrita do seu direito. Por meio de uma ação monitória, o credor pode cobrar o pagamento de uma quantia em dinheiro, a execução de uma ação a qual o devedor havia se comprometido ou a entrega de um bem fungível ou infungível, móvel ou imóvel. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade, como a geladeira ou o próprio dinheiro. Estou lendo aqui, hein, gente? Já os bens infungíveis são, por oposição, aqueles que não podem ser substituídos. São exemplos, uma obra de arte, um carro raro de um colecionador. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu conversei com Aquiles Diniz sobre essa proposição dos empresários há algum tempo, em que eles queriam realmente entrar com uma ação, o Aquiles Diniz, que é um cruzeirense de 4 costados, conselheiro sempre disposto a ajudar, ele disse, Jaicy, por que eles colocaram isso na imprensa e não entraram na justiça? Porque caso eles entrem na justiça, se perderem a ação, eles terão que pagar 10% do valor pedido, ou seja, 330 milhões. Se os empresários do Dedé perdessem a ação, eles teriam que pagar 33 milhões ao Cruzeiro, ou ao defensor do Cruzeiro, por exemplo, o advogado que estivesse na causa. Então, o que eles fizeram? Eles entraram com essa monitória, porque não é uma ação diretamente assim na justiça, para que eles corram o risco de perder 10%, caso não tenham êxito na ação. Mas, segundo o advogado me disse, a situação do Cruzeiro é bem tranquila. O Cruzeiro vai recorrer, vai derrubar essa monitória, monitória, é isso mesmo, essa monitória, um termo complicado, termo dos juristas, vai derrubar essa monitória e a vida segue. O Cruzeiro não terá que pagar 330 milhões em 15 dias, nem em 1 ano, nem em 2 anos. Esse jurista entende que essa causa já é ganha pelo Cruzeiro. Inclusive, o zagueiro Dedé, que não está mais no Cruzeiro, fez um acordo. O clube devia a ele, Dedé, 33 milhões de reais. Parece que reduziu para 16 e o Cruzeiro iria pagar a partir de 2022, de janeiro, uma pequena entrada e parcelar o resto em alguns meses, não sei quantos. Mas essa foi a composição aceita pelo Dedé junto à diretoria do Cruzeiro. Mas os empresários alegam que tiveram prejuízos. O Cruzeiro recebeu propostas pelo Dedé, inclusive do exterior, e não o vendeu. Então, os empresários entendem que tomaram prejuízo, por isso recorreram para tentar conseguir de volta aquilo que investiram. O Dedé, se eu não me engano, ele custou aos cofres do Cruzeiro algo em torno de 13, 14 milhões. São essas contratações irresponsáveis, essas contratações que extrapolam a realidade do futebol brasileiro. Eu estava vendo ainda há pouco, o Daniel Alves, ele ficou na Europa sem mercado. Aí veio para o São Paulo, beijou o escudo, disse que ama o clube, mas o salário de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês, o cara ama qualquer clube. Beija a camisa, beija o escudo, beija o torcedor, 1,5 milhão por mês. E o Daniel Alves está sendo contestado. Por quê? Porque ele joga muito mal. Ele tem 38 anos, foi um grande lateral, já não é mais, só para o Tite que ele presta, e é um cara que na lateral direita está mal e no meio campo pior ainda. Então ele está dando um prejuízo técnico incomensurável ao São Paulo. Só que ele não tem culpa. Ele foi contratado, fizeram um contrato para pagar 1,5 milhão por mês. E parece que a dívida já chega a 15 milhões. Seriam 10 meses sem receber salário. Não pode. O clube fez um acordo com ele. É lei, tem que pagar. Ele jogando bem ou não. No contrato não está dizendo, se jogar mal não pago. Não está. Então tem que ser pago. Agora, isso é uma irresponsabilidade de quem contratou. Gente,
A economia do Brasil está quebrada, está em frangalhos, assim como a maior parte dos países do mundo. Até os países ricos, né, estão sofrendo, principalmente por causa da pandemia. Então, é uma irresponsabilidade um presidente de um clube contratar um jogador pagando 1,5 milhão, 2 milhões, um técnico ganhando 700 mil, 800 mil, 1 milhão. É uma irresponsabilidade. Deveria haver uma lei no país que não permitisse esses altos salários. Por quê? Porque o salário pago a um jogador tem que ser de acordo com a economia do país. Vejam vocês o exemplo do Barcelona. O Barcelona queria muito ficar com o Messi. O Messi se prontificou a reduzir seu salário pela metade. Mas aí veio a La Liga, que é, né, a Liga Espanhola, e disse: Barcelona, você tem uma dívida de 12 bilhões de reais, 2 bilhões de euros. Você não pode contratar mais ninguém. E mesmo o Messi reduzindo o salário, Barcelona, você não tem condições de pagar essa metade, porque aí você vai extrapolar o fair play financeiro. Aí o que o Barcelona teve que fazer? Vender o Messi para o Paris Saint-Germain. Foi a única opção, né? Porque na França não tem esse fair play financeiro. Vejam vocês que o dono do PSG é a família real do Catar, né? O príncipe lá que está sempre com eles lá, e eles têm Mbappé, Messi, Di Maria, Neymar, Verratti. Não, tem um timaço, contrataram o lateral direito espetacular, o meio campo. Então, o Paris Saint-Germain montou um time para ser campeão da Champions. E não tem fair play, não tem essa conversa. Mas na Espanha tem, na Inglaterra tem. Então é isso, o Brasil precisa se conscientizar de que nenhum clube pode repatriar ex-jogadores em atividade ganhando fortuna, gente. A conta chega. E a conta é alta. Não tem mágica no futebol. Você tem que trabalhar em cima do orçamento. Você não pode arrecadar 100 milhões e gastar 200. Vai dar um rombo de 100. Mas os presidentes, como não têm responsabilidade fiscal, eles vão contratando, empurrando a sujeira para debaixo do tapete, aí o outro que assume pega e empurra para o outro, e assim sucessivamente. Tem sido assim no futebol brasileiro ao longo dos anos, mas isso tem que acabar agora com o clube empresa. Porque o clube empresa chegou para cobrar a responsabilidade fiscal dos dirigentes, para que se contrate um CEO que trabalha em cima de um orçamento X e ele não pode gastar X mais Y. Né? É assim que funciona no mundo inteiro, por isso dá certo. E a Europa está certinha em ter esse fair play financeiro. O Brasil precisa adotar essa medida. Nós não podemos, num país onde um professor, um médico, um policial, né, pessoas fundamentais para a nossa educação, para a nossa saúde, para a nossa segurança, ganhem salário de fome. Um médico, para ganhar bem, tem que trabalhar em 5, 6 empregos por dia. Sabe? O policial que salva nossas vidas ganha uma miséria. O professor que nos educa e nos ensina ganha uma miséria. E um jogador de futebol ganhar 1,5 milhão por mês. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Aí eles vão dizer: peraí, a carreira deles é curta, 20 anos. Tá bom, me dá 20 anos ganhando 200 mil por mês. 20 anos, 200 mil por mês, você vai se aposentar maravilhosamente bem. Qual operário, qual desses profissionais que eu citei no Brasil, que vai ter uma renda dessa ao final da vida, de aposentadoria? Sabe, minha gente, está tudo errado. O Brasil vive no país das maravilhas, Alice no país das maravilhas. Sabe, é preciso um basta. Os clubes não podem, os clubes brasileiros devem fortuna, mais de 10 bilhões é a dívida dos grandes clubes brasileiros, 10 bilhões de reais, e a cada ano vai acumulando dívida, acumulando. Olha quantos jogadores são repatriados. O Corinthians que está quebrado, gente, trouxe agora o William, né? Contratou Renato Augusto. Esses caras ganham na Europa 2 milhões por mês, eles não vêm por menos de 1 milhão. Aonde o Corinthians vai arrumar dinheiro para pagar isso? Aonde? Sabe? Então são essas irresponsabilidades que quebram os clubes brasileiros. Vejam vocês quantas ações existem contra o Cruzeiro. Cada dia um funcionário, um jogador vai entrando com ação e vai ganhando e vai fazendo acordo, sabe? Tem que dar um basta nisso. Ninguém aguenta mais. O torcedor tem que deixar de ser bobo, tirar o seu dinheiro suado para pagar o ingresso de R$100 para ver um time jogar. Os caras não estão nem aí, eles só pensam no dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, sabe, é preciso um basta nessa situação. Então, para que o torcedor cruzeirense fique tranquilo, essa é a informação de um advogado cruzeirense que não quer se identificar, né? Para o torcedor ficar tranquilo, o Cruzeiro não terá que pagar esses 330 milhões em 15 dias e nenhum em 2, 3 anos. Ele diz que o Cruzeiro consegue sim derrubar essa ação monitória
dos empresários do Dedé e a coisa vai caminhar tranquilamente, tá legal? Olha só, se você gosta do canal do Jaircy, vai lá, dá um like assim, ó. Se não gosta, com a educação para baixo, pode discordar, né? Se você discordar com a educação e até escrever coisas legais, eu vou até aprender com vocês e vou melhorar com certeza. Agora, aqueles que entram para odiar, para xingar, para sacanear, esses serão bloqueados, porque agora tem a On Big Media cuidando do meu canal. Profissionais ultra preparados, uma empresa muito séria, e até essa parte eles vão olhar com muito carinho também. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Aqui tem notícia quente, aqui tem notícia com credibilidade, com seriedade, porque a gente sempre apura, e eu, quando sou leigo no assunto, gente, eu procuro um especialista da área. Essa é a minha função, tá legal? Beijo no coração e uma quarta abençoada discussão do bem. Valeu, galera!